Nessa aula, aula 5 do curso, nós vamos falar do grupo 13, certo? Que é o grupo chamado grupo do boro, e especificamente desses elementos do grupo do boro, boro, alumínio, galho, índio, talho e o nihônio. O mais importante em termos tecnológicos, certo? É o alumínio. O boro é importante em fabricação de ligas e na agricultura, principalmente como nutriente essencial, mas o alumínio aqui tem uma ampla e intensa aplicação industrial, que vai desde produtos de mais baixa tecnologia, fármacos, químicos e assim por diante. O índio também tem aplicações, só que de mais alta tecnologia, principalmente em telas de touchscreen ou mesmo de equipamentos que usem tela de LCD, certo? Ele forma, junto com o estanho, uma camada fina de um óxido condutor. Mas o alumínio é o mais amplamente utilizado e é o que nós temos mais contato direto, visualizamos, tocamos, usamos o alumínio em todas as áreas alimentícia, farmacêutica, assim por diante. Então, os experimentos e o destaque vai para ele. Bom, as aplicações industriais do alumínio, como eu disse, são muito amplas, mas basicamente a maioria delas, 41%, é focada no transporte. Quando fala-se em transporte, na verdade, é construção de veículos, aviões feitos de alumínio, carros, hoje em dia motores de carros, o bloco do motor é feito de alumínio, então há uma demanda muito grande nesse sentido. Em segundo lugar está embalagens. Então, embalagens, como se diz, latas de alumínio ou latas que levem algum tipo de revestimento de alumínio, Tetra Pak, que vai camadas de alumínio também, saquinhos laminados para guardar comidas, né, saquinho de batata frita e outros, que você tem essa parte laminada. Então, mais de 60% é consumido somente nessas duas áreas. A outra área de maior consumo, a terceira, é de construção, com esquadrias de alumínio, janelas, portas e assim por diante, certo? E aí vai para a parte elétrica, que é também usado como material de suporte tanto para condutor, certo? Como para fazer estruturas para a parte elétrica que sejam, não sejam muito pesados. O maior produtor, né, mundial é a China, é o maior consumidor também, por causa da produção justamente desses equipamentos. Boa parte dessas partes desse equipamento, de latas, etc., também são produzidos na China. O Brasil ocupa uma posição muito pequena nessa parte de produção aqui, de alumínio, porque ele tem uma parte reciclada, em princípio é o primeiro lugar até hoje em capacidade de reciclar alumínio, mas mesmo assim as reservas que nós temos são poucas e estão mais concentradas no norte do país, onde a exploração é crítica em termos de meio ambiente, né, danos ao meio ambiente, e também longe dos centros consumidores. Mas a Austrália, aqui no caso, ela é grande produtora não de alumínio propriamente dito, mas está envolvida, uma das principais fornecedoras para a China do minério que contém alumínio. Nesse sentido, existem duas fontes de produção industrial de alumínio, a chamada fonte primária e fonte secundária. A fonte primária é que explora realmente a extração de alumínio do minério chamado bauxita. Então você vai ter que processar esse minério e extrair o alumínio. Um processo com uma demanda energética muito grande, por envolver altas temperaturas e eletrólise também em altas temperaturas, que consomem muito corrente. E já a secundária é a reciclagem. Uma vez que você produz o alumínio, funde ele, disponibiliza ele no formato industrial para construir esses equipamentos ou para aplicações, uma vez que essas aplicações vencem o tempo de vida delas, né, aí você pode reutilizar o alumínio porque ele normalmente é utilizado ou em ligas, que é fácil de separar, ou na forma pura do alumínio. Então isso, cada vez mais a produção secundária se torna importante. Na produção primária, como eu disse, a principal fonte, por causa da concentração de alumínio, é a bauxita, que é uma rocha sedimentar, onde você tem óxidos e hidróxidos de alumínio, ferro e titânio, com essas formas e composições, fases diferentes e assim por diante.
Então, a boehmita e a alfa-hidroxialumina são as duas principais fontes, assim como esse hidróxido também, de alumínio da bauxita. Entretanto, está na forma sólida, ela começa o consumo de energia. Você precisa triturar para aumentar a área de superfície, daqui você extrai a alumina. Então, existem dois processos. O processo para a extração do óxido de alumínio, que é a alumina, é chamado processo Bayer, e o processo de extração do alumínio, do óxido de alumínio, é chamado processo Hall-Héroult. Então, daqui se obtém um alumínio de diferentes formas, que pode ser de folhas, de chapas, de lingotes e assim por diante. E a produção secundária é a reutilização de todos os materiais que contêm alumínio, as latas de bebidas, mesmo as caixas Tetra Pak hoje em dia, que está começando a conseguir separar o alumínio do plástico e do papel cartonado, que é são os materiais misturados para fazer a Tetra Pak, rodas automobilísticas, blocos de motores, resto de material de construção, tudo isso você pode misturar, porque a concentração de alumínio é alta, mesmo que sejam ligas durante o processo de reciclagem, né, ou de refundição desse alumínio, essas impurezas ou essas misturas são separadas por densidade e você consegue separar o alumínio. Em termos energéticos ou de rendimento, de 4 a 5 toneladas de bauxita são necessárias, certo, para produzir uma tonelada de alumínio, sendo que daqui no processo Bayer, ou seja, quanto você consegue de óxido de alumínio, a partir dessa bauxita, em torno de 2 toneladas. Então é menos de 50% essa composição. Então, de novo, é um processo que é energeticamente dispendioso, o rendimento em termos minerais é baixo, certo? E o consumo de energia é muito grande. Então, a produção secundária é muito importante hoje em dia para preservar, certo? Em termos de consumo de energia. A questão não é o gasto, não é o custo. A questão é que a maioria dos países que produzem, como a gente viu, também no hemisfério norte, são aqueles países que basearam sua economia e a sua indústria em carvão mineral. Então, existe o próprio processo de extração do alumínio da alumina, envolve produção de CO2. E se você tiver que usar carvão, queimar combustível fóssil para produzir aquela energia elétrica necessária, você vai estar aumentando ainda mais o problema ambiental. Fora isso, esse processo, como nós vamos ver aqui, de extração da alumina, também gera resíduos altamente danosos ao meio ambiente e aos seres humanos. Então, como eu disse, são dois processos, né? Um para a extração da alumina do minério e outra para a extração do alumínio. Então, aqui tem um esquema que está separando os dois. Então, para a extração de alumínio, essa parte aqui é o processo Bayer. Depois da produção da alumina, você vai para o processo do Hall-Héroult, que vai produzir por eletrólise o alumínio sólido, certo? Que vai ser diretamente utilizado. Então, aqui tem um resumo do processo Bayer em português, mas basicamente resumidamente assim, você precisa do minério, esse minério ele tem que ser triturado para aumentar a área de superfície, é adicionado óxido de cálcio a essa mistura, e depois eles são inseridos num reator que você tem hidróxido de sódio concentrado a quente. Para quê? Para você poder separar as impurezas, os silicatos, todos aqueles outros componentes da bauxita com óxidos hidróxidos ou óxidos de ferro, titânio e silicatos também, eles vão ser separados. Então, nesse reator ou digestor aqui, é feita a separação, certo? E depois vai ser lavado. Aquilo que foi precipitado, ou que não foi dissolvido, vai ser lavado, ou aquele que foi dissolvido vai ser lavado e vai ser levado para uma lagoa de dejetos. Então, basicamente, resumidamente, você tem que granular a bauxita para aumentar a área de superfície para que a reação com o NaOH concentrado a quente seja rápida. Então, veja, já começa o processo de você ter que moer e você ter que aquecer em escala industrial esse hidróxido de sódio. Nessas condições aqui, nesse pH e nessa temperatura, você dissolve a alumina
e os silicatos, as sílicas ou os silicatos presentes, elas vão ser dissolvidas e vai precipitar os hidróxidos de ferro, porque o pH vai estar alto. Então você forma hidróxido de ferro que precipita e no líquido que está aqui embaixo, o hidróxido de ferro, e no líquido sobrenadante você tem o que você te interessa, que é a alumina e a sílica dissolvida. Filtra, então vai passar por filtros nessa etapa aqui, e nessa filtração, depois da filtração, você vai fazer o aborbulhamento de CO2. Para que você faz isso? Porque industrialmente, CO2 gasoso, você vai formar uma solução aquosa que você tem aqui, certo? Aqui existem esses trocadores carosos para ir baixando a temperatura, que não precisa mais ser muito alta, que não adianta, e você quer precipitar a alumina especificamente. Não quer sílica, você quer alumina. Então você acidifica o meio usando CO2. A acidificação ela tem que vir lá do pH 10 para 6 ou entre 6 e 8, e você já precipita o hidróxido de alumínio da fase gibicita. Tá? Essa fase aqui, então, precipita, você filtra ou decanta, e aí você extrai esse hidróxido de alumínio, e os silicatos ficam em solução, dissolvidos. Com isso, você concentra, então você tem os espessadores aqui, são concentradores, filtra, certo? Para eliminar para reter aqui nesses filtros o hidróxido, e depois calcina, aquece a uma temperatura elevada para remover água ou qualquer outro resíduo que seja volátil nesse sentido. Nesses calcinadores, né, você produz material particulado, CO2, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e outros gases. Então, todo o processo, de novo, gera problemas ambientais. Mas o pior deles, que a gente tem conhecimento recente, certo? São as lagoas de rejeitos dessas minerações. Esse hidróxido de ferro aqui, ele está a pH 10 aproximadamente. Isso daqui é uma lagoa de rejeitos, certo? E eles não neutralizam esse pH. Então, é direto, é jogado lá, porque não vale a pena o consumo para você de algum ácido para você neutralizar. Seria muito elevado, você teria que controlar o que vai se produzir algum tipo de material volátil e tudo mais. Então, simplesmente eles deixam lá para ver se dilui ou se seca, certo? E vai mantendo aquilo lá. O que aconteceu, do jeito que aconteceu no Brasil com outras lagoas de rejeitos, não especificamente de alumínio, mas de mineração de ferro, em 2010 aconteceu um acidente na Hungria. Quem quiser dar uma olhada aqui no site da Deutsche Welle para ver a notícia correta, mas houve pessoas que rompeu uma dessas lagoas de rejeito, vazou para a cidade, e as pessoas acabaram, não sabiam que aquilo lá era, como sempre, né, perigoso, etc. Não havia uma educação das pessoas nesse sentido, um esclarecimento para quem morasse ali perto. E aí o que aconteceu é que as pessoas entraram e tiveram contato com isso, tiveram queimaduras de segundo grau especificamente, de primeiro e segundo grau, devido ao pH. Então, queimadura química. A principal composição, os principais componentes dessa lama vermelha são os óxidos de ferro, depois, né, o hidróxido acaba oxidando, ainda tem óxido de alumínio 20%, então há muito alumina que não consegue ser extraída por esse processo, porque não é um processo de 80%, mas mesmo assim ainda sobra muito resíduo. Sílica, óxido de sódio, titânio, cálcio e agora esses sais aqui, certo? Então, esse é um problema ambiental e é uma oportunidade, né, para os químicos tentarem achar um processo para resolver esse problema desse resíduo aqui e, ao mesmo tempo, dar destino para esses três principais, ou esses dois principais componentes que têm alumínio e ferro aqui, que têm um valor comercial grande. Então, ninguém resolveu esse problema ainda, é uma área em aberto, e se alguém tiver alguma ideia que vale a pena comercialmente, é bem-vindo. Uma vez que você produziu a alumina, então agora vai para o processo de extração. Lembre-se, a alumina é um óxido de alumínio que ele já está na fase, ou está no estado de menor energia, então é um composto com uma estabilidade muito grande que você tem que fornecer muita energia para quebrar as ligações, como a maioria dos óxidos metálicos. Então é necessário um processo com uma densidade de energia muito alta para isso.
E o processo, que é o que rende mais, é o processo, como eu disse, de Hall-Héroult, que é um esquema mais ou menos aqui. Isso daqui é um esquema de uma célula eletroquímica, que você precisa passar corrente elétrica e você vai usar eletrodos de carbono para usar o carbono como agente redutor, como nós vimos na aula passada, as propriedades de redução do carbono. Então aqui é o esquema da célula, você tem a célula feita com revestimento de carbono, que é usado também como cátodo, e os ânodos são dois eletrodos de carbono. Então esses ânodos estão, aqui tem ânodos, os eletrodos usados, ânodos, isso daqui é uma barra metálica e o carbono, né, no caso, ele é fundido, digamos assim, não por fusão, mas quando você constrói o eletrodo, ele está em contato direto com essas barras metálicas. E aqui nesses orifícios dessas barras, aqui atrás são as células eletroquímicas. Veja o tamanho da empresa para produzir alumínio. Todos isso daqui são células eletroquímicas que têm que ser hermeticamente fechadas, estão na temperatura acima de 1000 graus, certo? E aí você passa o barramento aqui em cima, que é o que dá o contato elétrico positivo. O revestimento de carbono também está em contato com outro barramento aqui por baixo, e ele é o polo negativo, certo? E aí o que acontece é, se você for tentar extrair o alumínio da alumina direto, você teria que fundir a 2000 graus, levar o forno a 2000 graus Celsius, porque é o ponto de fusão da alumina. Então, para abaixar o ponto de fusão da alumina, misture-se a alumina, né, ou joga-se a alumina em criolita fundida, que o ponto de fusão é bem menor. E com isso, você consegue fazer a solubilização e a fusão e solubilização da alumina a 1000 graus Celsius. O forno trabalha um pouco acima de 1000 para não estar as variações térmicas que tem, você tem que trabalhar acima do mínimo ponto de fusão lá, do valor do ponto de fusão que você tem. Então, ele é um hexafluoroaluminato de sódio, né, que quando reage com a alumina, faz a alumina ficar líquida ou dispersa no meio líquido, e aí permite, né, a condutividade dessa solução, da coisa. Então, veja, é a chamada eletrólise ígnea, ou é uma eletrólise onde você não tem água, tá? Ela é feita somente de sólidos, partes de sólidos. Esses sólidos atingem o ponto de fusão, ficam líquidos, eles aí então têm propriedades, no caso da criolita, como um solvente, e permite também, né, percorrer corrente elétrica. E ao mesmo tempo, quem é que vai ser o elemento redutor? Não é a criolita, mas os eletrodos de carbono. Então, no cátodo, certo? O que você vai ter é a reação com a cariolita, a formação desse hexafluoroóxido de alumínio, né, e os fluoros que estão lá, então são íons condutores, e esse vai reagir com elétrons que vêm vindo no cátodo, e você vai reduzir o alumínio e ainda vai liberar os 6 fluoretos. No ânodo, esse mesmo composto agora com o fluoreto e com carbono que provém dos eletrodos, né, vai formar ainda esse daqui, por dispor 4 elétrons, produzir CO2. A reação total dessas duas aqui, cancelando todo mundo, é que, na verdade, a alumina reage, né, quando ela está nesse formato aqui, na verdade, ela tem esse intermediário, então esse daqui vai para esse intermediário e daqui passa para esse intermediário para reagir com o carbono. Ela vai produzir, para cada alumina, você produz 3 carbonos, né? Vai produzir, na verdade está faltando um 2 aqui que não está balanceado, mas 4 alumínios e 3 dióxido de carbono. Então é um processo que produz CO2 também. Seja no começo, como eu disse lá, se você está usando energia elétrica para aquecer o forno, e ao mesmo tempo você precisa passar uma corrente alta aqui para poder fazer o processo de eletrólise. Depois esse alumínio fundido, então sai aqui pela parte de baixo da célula, ele é levado a um forno de refino para poder manter fora da célula. Agora você não precisa mais do processo eletroquímico, você aquece para separar as impurezas, certo? Algumas flutuam, umas outras para baixo, então aquelas de cima, que é a escória, você consegue, raspando a superfície, remover. E aí depois esse alumínio fundido é derramado em moldes, certo? Aqui no caso produzindo lingotes. Então é basicamente esses dois processos. Por que é importante, né, você levar em consideração o consumo energético e como que daí você avalia a necessidade e a importância de reciclar o alumínio?
Aqui tem um quadro mostrando, então, a energia envolvida, né, na produção de alumínio em quilowatts-horas por quilo de alumínio ou do metal, comparado com o aço e com o cobre. Então, o azul aqui é o processo de extração, sem ser reciclagem. Então, perceba que o alumínio ele gasta 6 vezes mais energia do que o aço para ser produzido, para ser extraído e produzido, certo? E basicamente 3 vezes mais que o cobre. Só que na hora que se você reciclar, ele cai para basicamente 5%, 5 kWh por quilo, e aqui era mais de 60, só da reciclagem, porque você não precisa extrair, certo, da bauxita, e além disso a temperatura de reciclagem é menor que 1000 graus Celsius, dá em torno de entre 600 e 800 graus Celsius, dependendo se você tem liga ou não de alumínio. Então é da mesma ordem da reciclagem do aço e até menor que a reciclagem do cobre também, ok? Então isso é importante para que esses processos, né, seja divulgado a importância dessa reciclagem. No Brasil, né, esses dados aqui são de 2014, como eu disse, mas ainda hoje acredita-se que ele esteja em primeiro lugar no mundo em termos de reciclagem. Quase 100% das latinhas de alumínio, não só a lata de alumínio, mas tudo que contém alumínio é reciclado no Brasil. O segundo lugar vem aqui para o Japão e a Argentina, certo? Não tinha dados aqui da Argentina. E perceba que os países, normalmente, que são mais desenvolvidos, estão bem atrás nesse sentido. Não há uma conscientização dessa necessidade de reciclagem lá. Há um crescimento hoje em dia, mas ainda assim essas colocações se mantêm. No Brasil, não é só uma questão de econômica, mas também social. Foi criado todo um sistema de recolhimento e produtivo não baseado em máquinas, mas baseado na ocupação de mão de obra não qualificada e socialmente vulnerável, que são as cooperativas, certo? As pessoas que passam, ou os catadores de alumínio, que conseguem algum dinheiro com isso daí. Então, houve também uma importância social que não justifica, né, mas que se mantém até hoje como ocupação para algumas pessoas nesse sentido. Se você levar em conta que você vai no supermercado e compra, por exemplo, uma bebida embalada numa lata de alumínio, em média, 32 dias depois, essa lata está de volta. Essa lata não, mas o alumínio dessa lata está de volta na prateleira do supermercado como uma lata ou como um outro produto. Então, todas essas etapas aqui envolvidas, certo? Ela, como eu disse, tem um consumo energético muitas vezes menor do que se você extrair. Então, o impacto ambiental também diminui bastante. O processo de reciclagem envolve um forno rotativo, se eu não me engano, essa empresa aqui é de Campinas, que foi tirada essa foto, não sei se ela existe ainda, mas é um forno rotativo, então você coloca aqui o material direto do jeito que chegou, ele mantém a rotação para poder fazer uma homogeneização, e depois esse forno aqui, ele também inclina, e aqui da parte da frente ele derrama o líquido fundido dentro dos moldes. Tá? Esse formato lingotes depois vai para a indústria, esses lingotes depois são transformados em chapas ou folhas ou mesmo do papel alumínio. A fundição, dependendo, como eu disse, da fonte, se ela é mais pura ou menos pura, vai de 600 até 800 graus. Então, você não precisa também de eletricidade para fazer a eletrólise. Alguns desses fornos, nessa temperatura, você pode usar ainda gás natural, certo? Tudo bem que você tem, entre aspas, combustível fóssil, mas dependendo do lugar, vale mais a pena que ele produz menos CO2 do que se utilizar eletricidade. No Brasil, como a matriz energética é basicamente hidrelétrica, na maioria das vezes, ainda vale a pena usar a eletricidade nesse sentido. Então, a importância do alumínio, né, não é só nas aplicações, mas também, como a gente viu, impacto na sociedade e no meio ambiente. E o reflexo disso está na necessidade de você diminuir a exploração e utilizar esse na chamada economia circular, que é justamente essa história de você colocar ele dentro de ciclos. Tá ok?
Por que que o alumínio é importante? Por que que ele é usado, ele é escolhido para ser utilizado tanto na área de transporte, construção e envase de alimentos, que são as áreas principais? Por causa da estabilidade dele. Apesar de ser um metal, certo? Ele tem uma estabilidade grande em relação a ataques químicos, principalmente. E isso é característico da formação de uma camada de óxido, na verdade, na superfície. Logo depois que você fabrica o alumínio, ele já reage com o dioxigênio do ar e já forma uma camada de óxido que é altamente estável, como a gente falou lá, uma camada de alumina, basicamente, tá? Então, nesse sentido, no laboratório, a gente vai justamente testar essas estabilidades. Então, a ideia é colocar ele em diferentes ambientes químicos para ver o quão ele reage e quanto que essa camada protetiva ou passiva, né, o chamado alumínio passivado, por causa da formação dessa camada, resiste a esses ataques. E isso se reflete na escolha dele para o uso comercial nessas aplicações que a gente falou. Então, o primeiro experimento selecionado do roteiro é a reatividade dele, né, frente a ácido clorídrico diluído na temperatura ambiente. Então, no laboratório, vai pegar um pedaço, duas fitas de alumínio, uma delas vai ser lixada e a outra não vai ser lixada. O lixado significa você remover a camada de óxido, e a outra não. Aí coloca as duas nas mesmas condições e vê a velocidade de reação, para ver quanto tempo leva para ter a reação. Então, do lado direito aqui é a não lixada, essa cor aqui é por causa do reflexo da luz, não é porque ela é escura assim não, tá? E essa daqui caiu bem no ângulo que deu o reflexo direito. Os tubos aqui, começa a perceber aqui a produção de bolhas, e desse lado de cá, não passivada, agora ela está no ângulo certo, perceba que a evolução de bolhas é muito pequena, enquanto que aqui a gente consegue acompanhar a evolução das bolhas bem mais rapidamente produzidas. Então o ataque aqui é muito mais rápido, certo? E essa aqui é a diferença. Então, aqui vamos ver nesse outro vídeo da direita, um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais, uma iluminação um pouco melhor, você percebe que há uma evolução dessas bolhas aqui, muito mais aqui, né? As duas estão ao mesmo tempo, dentro do mesmo período de tempo, aí em contato com a solução. Então, o que foi removido, a camada de óxido, é atacado muito mais rápido. Se você levar em consideração, né, vocês têm que escrever essas equações aqui, mas se levar em consideração que o alumínio está sendo atacado pelo ácido, vai formar outros produtos, inclusive determine o que são essas bolhas, novamente, né, é recorrente na reatividade com os metais, você vai ver que você está perdendo alumínio. Então, a ideia de, principalmente as pessoas que utilizam utensílios de alumínio para cozinhar, né, antigamente as donas de casa, as pessoas falavam assim, não, se você não tiver, deixar a panela brilhando, quer dizer que não limpou a panela. Na verdade, o que você está fazendo é destruindo a panela, porque se você está deixando ela brilhando, quer dizer que você vai remover a camada de óxido, que vai ser formada depois de qualquer jeito, aquele brilho vai desaparecer, certo? E, ao mesmo tempo, se você remover só a sujeira dos alimentos, é o suficiente e você vai conservar a panela por muito mais tempo, inclusive evitar que danificar essa camada de óxido, né, para evitar que alumínio também passe para os alimentos. De qualquer modo, essa barreira, né, ela fica bem evidente nessas reações. Agora, outro teste é com ácido nítrico concentrado, a temperatura ambiente, certo? E a 98 graus Celsius. A ideia aqui é ver duas coisas importantes. Primeiro, o comportamento diferente do ácido dependendo do ânion que você tem. Porque os ânions têm capacidade de oxidação diferente, de reação diferente também. Não é só o hidrônio que vai ser formado que vai atacar, mas os ânions também têm um papel importante nesse sentido. E a temperatura também vai produzir coisas diferentes, certo? Então, no roteiro está falando que é para adicionar num tubo limpo e seco, né, aproximadamente 2 ml de ácido nítrico concentrado. Você vai adicionar outra tira de alumínio lixada. Então, aqui você não vai adicionar duas, é uma só e vê esse efeito, tá? E aqueça utilizando o bico de gás, como nesse caso aqui foi feito
aquecendo dentro do becker, que era mais seguro do que porque você está trabalhando com ácido nítrico concentrado. Então, o aquecimento é mais complicado. Então, vamos ver mais ou menos o que acontece, né? Essa daqui é a temperatura ambiente, as duas são lixadas. Você vê a evolução das bolhas, que ela te dá um indicativo da velocidade de reação, certo? Então é tranquilo. E agora você vê, nesse direito aqui, é mais ou menos a 98 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água no laboratório, que a evolução aqui das bolhas é muito mais rápida. Então você, obviamente, acelera essa reação. Mas não só isso, que tem uma questão que é importante também. A concentração do ácido também influencia. Então, no caso do ácido nítrico, dependendo da concentração, você vai ter produtos diferentes. Em todas elas, basicamente, menos naquela muito diluída, você vai formar, em todas elas, inclusive na diluída, você forma um nitrato de alumínio, quando você reage com ácido nítrico. Porém, os subprodutos vai depender da concentração. E basicamente, com exceção daquela bem diluída abaixo de 10%, você forma água. E a diferença está no composto de nitrogênio que vai ser formado como subproduto. Naquela muito diluída, você não forma esses compostos de nitrogênio, você forma direto hidrogênio. Já, se você tiver uma concentração maior que 60% do ácido, você forma o dióxido de nitrogênio e água. Se você tiver 2% abaixo, ou ficar entre 50 e 58, você forma o óxido de nitrogênio. Entre 35 e 50, ou seja, se você variar um pouquinho de 50, descer um pouquinho, você vai formar o óxido de nitrogênio, certo? E de 15 a 30% você forma nitrogênio direto. Então, concentrações, esses subprodutos aqui, certo? São decorrentes da concentração do ácido a frio. Esse teste aqui é a frio e não o a quente. Tá legal? Então, para esse tipo de reação da temperatura ambiente, se você tem que levar em consideração o que você quer produzir. Por que isso é importante saber? Porque quando você compra ácido nítrico, dependendo da finalidade que você quer fazer, você vai aplicar ele vai te dar reações diferentes, como a gente viu. Então você pode, por exemplo, comprar, aqui são 3 exemplos, quando você pede para comprar, não é só comprar ácido nítrico concentrado. Aqui, ó, 54%, 65% e o chamado fumegante, que é 99,5%. Então, dependendo para que você vai usar, o que você quer produzir, certo? Como subproduto, então você tem que determinar qual dessas concentrações. Então, por exemplo, se você fosse produzir, você quer produzir, né, atacar o alumínio e produzir nitrato, esse daqui provavelmente de 15 a 30%, né, porque esse daqui fica muito diluído e vai lento a reação, seria o que de menor impacto ambiental, uma vez que você produz nitrogênio como subproduto, certo? Então, é importante perceber que você tem essas variações. E aí fica para vocês responderem, tá, isso daqui vale para o ácido concentrado a frio. E para o ácido concentrado a quente? É só uma questão de acelerar ou isso também teria uma influência? Ok? Seguindo então, agora o próximo, né, vem a pergunta, por que o ácido nítrico concentrado e diluído leva a diferentes produtos? A gente acabou de falar. Então, voltamos, né, a explicação volta lá atrás, como eu falei, daquela camada de óxido. Toda vez que você tem um pedaço de alumínio, uma camada de alumínio, você vai ter uma camada de óxido de alumínio muito densa na superfície que esteja em contato com o oxigênio. Se o seu alumínio não tiver em contato com o oxigênio, né, o dioxigênio, você não vai ter essa formação dessa camada. Então, se você olhar que isso daqui é só um desenho, tá? Isso daqui é uma imagem real. Então, essa é uma microscopia eletrônica mostrando aqui embaixo é o alumínio e isso daqui é a camada de alumina formada, né? Ela tem em torno de 230 nanômetros, 230 vezes 10 a menos 9 metros de espessura, é muito fina, mas é o suficiente para proteger o alumínio de oxidação. Quando você deixa o oxigênio passar por aqui através de algum defeito nessa camada, porque é uma cerâmica, na verdade, né? É um sólido e ele é frágil às vezes. Apesar da alumina ser muito duro, você está com um filme muito fino de alumínio. Então, quando você dobra o alumínio e dobra essa camada, ele acaba quebrando. Isso em dobras, por exemplo, né, ou perfurações, alguma coisa assim, você sempre vai ter um defeito. É por ali que começa a corrosão. Então, na verdade, o oxigênio, o dioxigênio,
atinge, quando ele consegue penetrar aqui e atingir o alumínio, ou quando ele está em contato, depois que você lixou, na verdade, você removeu essa camada aqui. Então, o oxigênio reage com o alumínio, oxida ele, vira o íon, o superóxido, certo? O alumínio vai alumínio 3+. E aí você forma essa camada de óxido de alumínio, que é bastante estável. Então, basta você lixar, deixar um tempo no ar, que ele volta a oxidar novamente pela essa reação. Tá? Por que então acontece, né, esse concentrado, a temperatura ambiente e o diluído levam a diferentes produtos? Porque o HNO3 concentrado, né, ele é uma solução mais oxidante que o HNO3 diluído. E com isso, então, você acaba levando a esses outros subprodutos, por causa da capacidade de oxidação. Né? Então, a velocidade também tem a ver com a concentração, mas os subprodutos têm mais a ver com o poder oxidante em cima dos próprios produtos gerados. Não se esqueça que uma vez que você gera um produto, subproduto da reação, se ele tiver em meio oxidante, agora você tem que pensar na química do que foi gerado a partir daquela reação também, tá ok? E aqui fica a cargo de vocês também quais são os produtos da reação do alumínio com ácido nítrico a quente, né, obtidos nesse experimento. Então, você tem que determinar, levando em consideração que seria um ácido acima de 60%, considere isso, né, ou pelo menos 60%, para ver se isso levaria a algum tipo de subproduto diferente, somente pela presença da temperatura. Tá? O outro, como eu disse, né, a capacidade do alumínio em resistir a ataques químicos, também há bases em pHs mais elevados do que bem mais elevados do que os do aço. Então, segundo o experimento, é fazer basicamente o mesmo tipo de experimento com a temperatura ambiente, né, e a um pouco aquecido, para a fita lixada e não lixada, ou seja, para aquela que você removeu a camada de óxido e aquela que você não removeu. Então, à esquerda aqui a fita lixada, o alumínio está exposto, e aqui tem a camada de óxido. De novo, a ideia é olhar, né? Aqui colocou a fita, você já começa a ver a evolução das bolhas muito mais rapidamente, certo? Do que no caso dos ácidos concentrados, e a gente está falando aqui de 30% somente. Enquanto que na fita passivada você ainda vê pouca evolução. Aqui um close-up num outro ângulo para ver depois de um tempo lá, você vê que existe uma evolução também um pouco aqui, mas aqui é muito mais rápido. Então você percebe o quanto que aquela camada de óxido protege da corrosão, e isso é importante. O efeito da temperatura, certo? Então, nesse caso aqui também vai ser aquecido um tubo, agora vai se repetir, você vai lixar uma fita, e esse tubo aqui é o tubo a temperatura ambiente, você vai pegar um outro tubo limpo, vai lixar a fita, colocar na mesma solução, só que vai aquecer. No roteiro está para usar o bico de gás, mas aqui foi escolhido por ser mais seguro você colocar num banho-maria, mais ou menos, né? Não muito quente, aproximadamente 60, 70 graus Celsius, só para ver o efeito. E vai aquecer e vai fechar o tubo para coletar o gás que vai ser formado. Essas bolhas aqui, obviamente, são gases, e nós vamos testar uma propriedade desse gás para ter ideia do que seria, e do que seriam essas bolhas, principalmente. Então, aqui a gente vê o tubo fechado, certo? Uma evolução muito grande de bolhas, mas quase na mesma intensidade do que na temperatura ambiente. Aqui a gente vê nesse vídeo do meio aqui, realmente uma evolução muito grande. Ok? Então, da mesma ordem quase desse daqui, só que um pouco mais do que a gente está vendo. E aqui o teste, nesse último da direita aqui, o teste ele vai aproximar, abrir o tubo, vai aproximar um balde de gás, um fósforo, né? E aí você viu que houve a combustão aqui na saída do tubo. Então, eu acho que isso é fácil de determinar pelas reações que a gente já viu. Não esqueça de levar em conta a reação com água, né, que vocês vão entender rapidamente o que é que foi formado aqui. Como nós estamos falando sobre esses diferentes tipos de ataque, né, ácido e base, e como eu disse lá atrás, que quando você usa HCl e quando você usa HNO3, as reatividades são diferentes, porque o ânion tem que ser levado em conta também. O último experimento é uma comparação, quando você coloca agora não ácido e base, mas dois sais diferentes para reagir
com o alumínio 2 sais de cobre, só que um tem o sulfato, é um sulfato de cobre pentaidratado, e o outro é o cloreto de cobre dihidratado. Então, a ideia agora aqui é, mas você tinha o ácido, então a gente elimina esse fator de você ter o íon hidrônio lá para atacar, para fazer ser a catálise o catalisador da reação, certo? E agora nós tiramos ele da equação e colocamos dois ânions como sendo aqueles que vão ter uma influência maior. Nesse caso aqui, você vai tem que levar em conta o conhecimento um pouquinho da eletroquímica, porque você vai estar colocando alumínio 0 em contato com cobre 2+, certo? Então é importante levar em conta que vai haver uma reação química entre esses dois metais, de qualquer modo vai haver, mas a presença dos ânions aqui diferentes tem uma influência grande também. Então aqui, né, o sulfato de cobre, o cloreto tem as cores diferentes, sulfato essa cor mais azul e o cloreto de cobre a cor mais esverdeada. Então vamos ver a reatividade, as duas vão ser duas tiras lixadas, né? Sem lixar, desculpa, são duas tiras sem lixar, porque nós queremos ver o efeito em cima da camada protetiva, não tem nenhuma das duas é lixada, tá legal? Então tem a camada de alumínio. Então nós vamos ver o que acontece em termos, uma delas está aqui, e a outra você percebe que já existe uma evolução de bolhas muito maior do que essa daqui. Então, as duas são fitas de alumínio metálico não lixadas, ou seja, elas contêm a camada de alumina em cima, passivada, protegendo do ataque. Porém, quando você faz a reação, você percebe que essa do cloreto de cobre, a evolução de bolhas é muito maior. Olhando aqui de um outro ângulo, depois de um tempo, perceba que basicamente não tem quase nada aqui em cima dessa bolha, enquanto que a outra plaquinha até flotou no caso, né, de tanta bolha que foi produzida decorrente da reatividade que ela tem. Então, isso daqui são imagens, né, depois, né, só para ter uma ideia um pouco melhor, e depois de quase finalizado o experimento, o estado, essa daqui está lá ainda, certo? E essa daqui já evoluiu para esse estado que trocou a cor. Então perceba que formou uma outra camada aqui em cima. Essa camada já não é mais de alumínio, certo? É decorrente da reatividade, da reação do alumínio com o cobre. E aí o que é que isso daí foi formado? Como eu disse, a gente tem que levar em conta que aqui existe uma reação de deslocamento, certo? E você tem que lembrar da tabela de potenciais de redução e oxidação, potencial eletroquímico de redução e oxidação. E lembrar, né, você pode pegar qualquer um deles como referência, quanto mais positivo for o valor do potencial, essa tabela aqui começa com positivo e vai para o negativo, maior a tendência em ganhar elétrons daquele elemento, ou seja, isto é, reduzir o outro elemento, oxidando ele, reduzir-se, né, e oxidando o outro elemento. Então isso significa o seguinte, se você puser, por exemplo, prata e cobre juntos, certo? A prata, se você puser íons pratas em contato com cobre 0, que não é o caso aqui, esse cobre aqui, o que vai acontecer é que a prata vai oxidar o cobre e vai precipitar na forma de prata 0. Porque ela está acima, ela tem um potencial mais positivo do que o cobre. Se você coloca, então, alumínio dentro de uma solução contendo cobre, alumínio metálico, veja, o alumínio está aqui embaixo, ele tem um potencial negativo, enquanto que o cobre está aqui. Então fica óbvio o que é que está sendo produzido aqui, essa coloração vermelha aqui, certo? O que está acontecendo com o alumínio? Ele está sendo convertido, né? Se o cobre tem um poder oxidante, o cobre 2+, tem uma capacidade oxidante maior do que o alumínio, certo? O alumínio aqui está no estado 0. Então é esse cara aqui que vai reagir com esse daqui. E aí você vai definir o que vai ser formado, está bem óbvio aqui. Aqui, do mesmo jeito que existe essa ordem para metais, como eu havia dito, existe uma ordem também, né, ele chama de facilidade de descarga ou de reatividade, desses ânions aqui. E o cloreto lá está em primeiro lugar, que essa daqui é a ordem decrescente. O que acontece, na verdade, é que o alumínio lá não vai reagir até que a camada de óxido, que é essa camada aqui da fotinha que a gente viu da alumina, seja ultrapassada ou removida. Por isso que a gente não lixou as fitas.
Então, se você não lixou, essa camada está lá. E só vai reagir se ela for removida. Os íons cloretos, né, têm uma maior reatividade com o alumínio que os sulfatos, porque é aqui dessa ordem. Então, qualquer falha, trinca que haja aqui nessa, defeito que tenha nessa camada, os cloretos vão penetrar e vão reagir com o alumínio metálico logo abaixo aqui, certo? E isso acelera, expõe essa camada e para que haja reação direta com os cobres. Então, a reatividade do cloro sendo maior do que o sulfato permite ele explorar esses defeitos que estão nessas camadas aqui. Aqui não está mostrando nenhum defeito, mas alguma trinca, algum buraco, alguma falha que tenha, ele penetra lá e ele acelera a reação, certo? Na reatividade. Não é uma reação direta, existem vários intermediários, nós não vamos exigir, também não vamos colocar aqui para não complicar. Mas se você tiver cloreto, ele acelera. Então, por isso, por exemplo, né, que mesmo quando você está perto, em cidades de praia, que você tem estruturas de alumínio na sua casa, ou o carro é feito de alumínio, etc., isso não garante uma proteção. Por quê? Porque o cloreto que vem do cloreto de sódio trazido pela maresia, certo? Ele acaba, como foi dito, explorando esses defeitos dessa camada de óxido de alumínio. Então, se você mora na praia, ou num lugar que tenha uma exposição a cloretos vindos de NaCl ou de outra fonte, é melhor você não remover a camada de óxido que tem nas esquadrias da janela ou das portas, etc. Porque aí você vai piorar, que vai degradando cada vez mais. Porque o cloreto, certo? Mesmo do NaCl, ele também participa da reação do mesmo jeito que o cloreto desse sal de cobre aqui. Então, escrevam as reações, né? Determina de novo o que são essas bolhas, principalmente aqui que levou à flotação. Verifique se vai ter aqui também. E, como eu disse, são reações intermediárias do alumínio. Não esqueça de levar a água em consideração aqui também. Tá ok? Com isso, a gente encerra essa aula e lembrando-se, como sempre, do velho e bom recomendação. Depois de você assistir a aula, certo? Reveja para você relacionar, reescreva todas as equações e, em princípio, assista novamente esses experimentos com as respostas para você entender visualmente, olhar lá e saber o que está acontecendo. Leia o roteiro novamente, com as equações em mãos, e aí você sedimenta o conhecimento sobre isso. Ok? E quando for para o laboratório, quando estiver em laboratório, está se trabalhando com soluções a quente, concentradas, muita atenção e o bom senso. Como sempre, ele é o nosso equipamento de proteção individual e coletiva.